Deus te abençoe. Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, o dia que com certeza já é uma realidade na tua vida há muitas horas já. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor derrame sobre a tua vida a sua vida abundante, o seu resplendor e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Estamos orando, lendo a palavra do Senhor, pensando sempre um pouquinho sobre a palavra, né? De maneira assim, literal, assim, versículos, pontos, e começamos já há algum tempo, e agora em Mateus estamos lendo a palavra do Senhor sobre a constituição do reino dos céus, porque Mateus fala sobre rei, Mateus fala sobre reino, e se Mateus fala sobre rei, fala sobre reino, fala sobre Jesus, fala sobre o reino dos céus e fala da sua constituição. E nós estamos lendo a constituição do Senhor Jesus explicada por Ele próprio. Não apenas a letra, né? a letra da lei, mas o que significa, como proceder, quais as razões. Isso é maravilhoso. E nós estamos em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, que fala sobre o jejum. Então vamos ler novamente. Mateus 6, versículo 16 diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então o que Jesus está falando aqui, e já falou anteriormente, no momento de falar da oração, no momento de falar da esmola ou da oferta, Jesus já coloca isso muito bem claro. Olha, não façam como os hipócritas, não façam como os religiosos, né? Que fazem as coisas na frente das pessoas, para as pessoas olharem, para as pessoas identificarem que eles estão ou dando uma esmola, ou estão orando, ou estão meditando. Eles já receberam a recompensa dele, ou seja, a recompensa deles é terrena, não é espiritual. A recompensa deles não é uma questão vinda da parte de Deus, mas um reconhecimento humano. Um reconhecimento humano, até porque o reconhecimento humano ele é perecível, ele é falível, ele tem validade. O reconhecimento de Deus não. O reconhecimento de Deus é espiritual, é eterno, é permanente e tem resultados não apenas espirituais, mas resultados práticos. Daí ele fala da esmola, que a Bíblia fala de recompensa. Daí ele fala da oração, que a Bíblia fala de recompensa. Então são resultados tanto espirituais como materiais. Por que espiritual e material? Porque a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1, de que nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais no mundo espiritual. Então significa que o mundo espiritual, ele vai reger o mundo físico, tá? O mundo espiritual, ele rege o mundo físico. Então quando eu estou conectado com os princípios, com os valores, claro, com o rei desse mundo espiritual que é Jesus Cristo, eu estou conectado a tal nível que essa condição, essa profundidade reverberará. Falei errado. Agora eu vou consertar. Essa condição espiritual reverberará sobre a minha vida, refletirá sobre a minha vida pessoal, particular, familiar, coletivo. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele já está, vamos dizer assim, conquistado, né? Por quem? Por mim. Porque a Bíblia ensina, e a gente já leu há poucos versículos atrás, de que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como está já estabelecido no céu dos céus. Mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
no singular, ou seja, em regiões celestiais, ou melhor dizendo assim, para o nosso contexto, para o nosso vocabulário mais coloquial, no mover, né, nas regiões espirituais, na minha autoridade, por causa da minha conexão com o Rei, essas regiões celestiais também serão visitadas por essa verdade espiritual. Lembra que eu falei? Então, nós estamos na gema, usando a figura do ovo. Estamos na gema. O Senhor, Deus, Ele está, didaticamente falando, tá? Sobre a casca do ovo. Ele está da casca do ovo para toda a imensidão do universo. Esse é o céu dos céus. Esse é o lugar onde Deus habita. Então, o que faz, vamos dizer assim, obstrução entre o céu dos céus e a gema onde nós estamos, o mundo físico, é exatamente a clara do ovo, que rodeia toda a gema, né? A clara está entre a casca do ovo e a gema. Então, esse ambiente, só para você entender, é esse ambiente que eu e você precisamos conquistar espiritualmente. Antes de conquistarmos no mundo terreno, no mundo físico, devemos conquistar essa, vamos dizer, essa fatia do mundo espiritual, que é onde existe um poceiro, que é os agentes malignos, que é o diabo e seus principados e potestades e demônios. Então, alguém diz que é o mundo tenebroso, né? É esse mundo tenebroso que a gente precisa conquistar, exercer autoridade. Essa autoridade, ela já existe. Eu não tenho que conquistar a autoridade para furar, né, esse bloqueio entre o mundo terreno e o céu dos céus. Essa autoridade já foi conquistada em Jesus Cristo. Então, qual o nosso papel? Qual é a nossa função? É exatamente ter a consciência dessa autoridade. É consciência, tá? E você parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu ter autoridade, eu conquistar a autoridade. Outra coisa é ter uma consciência de uma autoridade que já existe. Existe por mim? Não. Não sou eu. Não é você, não somos nós. Essa autoridade foi conquistada por Jesus Cristo. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em outras traduções. Depois, em outras traduções diz, vencida foi a morte pela vida. E outras traduções diz, tragada foi a morte pela vitória. Então, a vida e a vitória já foram maiores. A Bíblia diz que o diabo não tem nem a chave do inferno. Quem tem a chave da vida, do inferno e da morte é somente um. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, certo? Bom, por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós estamos no assunto de jejum, tá? Então, esmola, que eu chamo de oferta, então esmola, oração e jejum. São práticas que o Senhor Jesus já prescreve a partir de uma consciência. Quando orardes, quando pois deres esmola, quando jejuardes, então já é uma prática. Aqui Jesus não está explicando se eu devo ou não devo praticar. Ele já parte do princípio que eu pratico. Como eu devo fazer? Qual o sentimento para a prática espiritual desses assuntos que para Jesus é muito importante? A oferta, depois a oração e, por último, em terceiro lugar, o jejum. Líquido e certo. Então, quando nós jejuamos,
ou melhor dizendo, como Jesus diz, quando nós jejuarmos, e isso na teologia fraca, frágil, rasa dos dias de hoje, se diz que para que jejuar? Qual a razão de jejuar? Qual a razão de praticar uma série de coisas na palavra de Deus que o próprio Jesus praticou? Mas as pessoas falam que é pela graça. Eu não preciso mais ter trabalho. É pela graça. Aí as pessoas que ouvem já começam a relativizar essa teologia explicada, mal explicada e mal vivida, porque não é uma teologia real, profunda, mas é uma teologia, desculpe o termo, né? Mas é uma teologia fake news, porque não é uma teologia de fato, faz com que as pessoas já relativizem a ceia, faz com que as pessoas relativizem a comunhão entre os irmãos, faz com que as pessoas relativizem até coisas básicas, relativizem o dízimo, a oferta. Por quê? Porque elas se apoiam nessa teologia fraca, né? Nessa falsa teologia, nesse fake news, nessa falsa notícia, e aí as pessoas ficam elucubrando uma série de coisas que as afastam cada dia mais de práticas e procedimentos que Jesus observa. Então Jesus não está falando do ato de orar, mas ele está falando de como nós devemos orar. Porque alguém poderia dizer, e já disseram, né? Por exemplo, orar em coletivo. Houve um grupo, logo depois da reunião dos pais da igreja, ano 325 e tal, um grupo muito grande, e por séculos esse grupo não orava em voz alta no coletivo. Por quê? Porque Jesus tinha mandado orar no secreto. Então só se podia orar no secreto, no quarto, em segredo, sozinho. Jesus nunca falou isso. Jesus só está ensinando de que nós não devemos fazer de maneira hipócrita, de maneira a nos apresentarmos e nos mostrarmos aos outros que somos religiosos, que somos mais espirituais do que os outros, do que aqueles que estão ao nosso redor. É isso que Jesus está falando. Jesus não está falando para não orar em coletivo, para não orar, né, numa reunião solene, não é isso. Você está entendendo? Mas foi isso que alguém entendeu. E por muitos séculos se defendeu isso. Então, Jesus não está falando para não jejuar. Porque alguém já pode dizer e se apoiar nas palavras de Jesus e mudar o sentido. Por quê? Eu já expliquei para você. Se jejuava toda a segunda-feira e toda a quinta-feira. Era uma prática normal aos judaizantes. Por séculos, milênios, eles sempre fizeram isso. Jesus está falando para não orar, para não jejuar mais de segunda e de quinta, para se abster de alimento? Não, não é isso. O que Jesus está falando é de qual o sentimento do jejum, como proceder no jejum, e como não incorrermos no perigo da religiosidade. Religiosidade essa que ele explica em relação à esmola, à oferta. Religiosidade essa que ele já explicou sobre a oração. Então não é para não orar no coletivo, não é para não orar em voz alta, apenas para que nós estejamos com o nosso sentimento puro, depurado diante do altar do Senhor, para fazermos de maneira consciente, coerente, saudável, amadurecido, e assim tudo. Dízimo, oferta, jejum, a nossa comunhão, né? O nosso coletivo em adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Isso que Jesus está falando. Então,
voltando ao jejum, dito tudo isso, voltando ao jejum, o jejum é uma prática necessária, tá? Agora sou eu que estou falando. Desculpe. É uma prática necessária para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então eu vou ler algumas passagens e eu vou explicando o sentimento do jejum. Por que Jesus pontua o jejum como um dos 3 valores mais importantes na nossa prática espiritual? O jejum sendo a terceira prática. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a palavra do Senhor fala em Marcos, capítulo 9. Eu já li esse texto, vou ler de novo. 9:29. Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Os discípulos foram tentar libertar um rapaz, né, junto com seu pai, um rapaz que estava endemoniado, e não conseguiram. Jesus fala: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Porque esta casta só sai com jejum e oração. Jesus foi ali, conversou com o pai do rapaz e libertou o rapaz da sua opressão espiritual. Tá? Então, lembra desse texto. Outro texto está lá em Salmo 35, Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Diz assim: quanto a mim, porém, é Davi falando, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Ou seja, eu me humilhava diante do altar do Senhor, né? Pano de saco, vestir de pano de saco significa qual o sentimento? É me humilhar diante do Senhor. É reconhecer a minha pequenez em relação às circunstâncias que estão ao meu redor. Então isso é vestir-se de pano de saco. As minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração, e me reclinava sobre o meu peito, prostrava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Então, o jejum aqui, primeira coisa que Jesus está falando lá em Marcos 9, que o jejum me torna mais sensível ao mundo espiritual. Não é que o jejum, ele vai, como é que fala? Tonificar. Tonificar, você entende que é fortalecer a minha oração. Ele não vai, como é que fala? Potencializar a minha oração. Turbinar, melhor falando. Assim, essa palavra é mais conhecida da gente. Não significa que o jejum vai turbinar a nossa oração. Não significa que quando eu jejuar, Deus vai falar: eu estava pensando de tal maneira, mas por que você está jejuando? Então eu vou mudar minha maneira de ser, eu vou mudar meu pensamento em relação a esse assunto que você está jejuando. Não é isso. Eu jejuo para me tornar mais sensível ao mundo espiritual e sensível à voz do Senhor. Alguém já disse, né? Qual a consequência do jejum? Alguém já disse que o jejum não vai mudar a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Malaquias capítulo 3, diz que Deus não muda. Então meu jejum não vai mudar a Deus, mas o jejum vai mudar o meu sentimento. E aos poucos eu vou jejuando e vou orando. Eu vou orando e jejuando. E vou louvando. E vou adorando. E isso vai fazendo com que, sabe quando a gente olha aqueles filmes que os aviões estão colocando um alvo assim na tela da arma lá que eles vão atirar no alvo, e que você percebe que um alvo está desse lado e outro está aqui, e de repente esse alvo ele fica um sobreposto ao outro, e aí o piloto lá atira no alvo para acertar o alvo. É a mesma coisa. Quando eu jejuo
e me torno mais sensível, mais aberto, mais coerente, consciente de um mundo que o Senhor está por revelar, que o Senhor está por trazer a realidade sobre a minha vida, sobre o contexto, sobre aquilo que eu estou vivendo, então isso vai ajustando. E a minha vontade passa a ser a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor passa a ser a minha vontade, naturalmente falando, sem pressão, sem aquele sentimento que a gente tem, né? Quando a gente fala alguma coisa para uma pessoa e a pessoa fala, é melhor a vontade do Senhor, é melhor viver a vontade do Senhor. A gente imediatamente já pensa, Deus é um estraga-prazer, porque Ele não vai querer isso para mim. E a gente começa a conflitar com a nossa carne. Então o jejum é, na verdade, uma estratégia para que nós nos tornemos sensíveis àquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor. Porque Deus não é desmancha-prazer. É o contrário. É o Senhor quem me traz satisfação. É o Senhor quem me traz um prazer. Mas isso só pode ser absorvido, assimilado, entendido, para que eu tenha consciência de maneira tão natural, tão maravilhosa, tão especial, que só o jejum pode realizar, pode trazer essa nova etapa da minha vida. Então o jejum não é para eu mudar a Deus. Não é para eu mudar, mas o jejum é, na verdade, para que eu conheça no mundo espiritual o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, aquilo que está fazendo a diferença, está fazendo sombra, está fazendo obstrução, impedimento, seja liberado. Haja visto o que acontece lá no tempo de Daniel, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, quando Daniel percebeu que os escritos de Jeremias contavam 70 anos do cativeiro babilônico. E aí Daniel começou a orar e começou a jejuar e se consagrar diante do Senhor. Por quê? Porque ele percebeu que aquele tempo já havia passado. Então ele queria entender o que estava acontecendo. E claro que aí vieram os mensageiros do Senhor, na pessoa do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel conversa com Daniel e explica o que está acontecendo. Por quê? Porque Daniel estava em consagração, Daniel estava em oração, Daniel estava em jejum. Tá? E isso é maravilhoso, já está passando o tempo, mas é maravilhoso quando eu vou entendendo de maneira assim, com o pé no chão, de maneira coerente, porquê dessas práticas. E o porquê, agora é com a gente. E o porquê a igreja está tão fraca. E o porquê do povo de Deus estar tão fraco. Quando você conversa com uma pessoa de Deus, um crente, um cristão, e você ouve a pessoa falando, ela fala exatamente com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas das pessoas lá de fora. Alguma coisa está errada. Porque Daniel diz, acabei de falar de Daniel, né? Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Ora, se a pessoa está tão fragilizada assim, alguma situação tem aí, tem boi na linha. Porque essa pessoa está muito fragilizada. Ela não está forte, ela não está expressando o Deus a quem ela serve. Ou, melhor dizendo, o Deus a quem ela diz que serve. Porque, poxa, se habita o Espírito Santo na minha vida, se habita o Pai e se habita o Filho, porque a Bíblia fala, eu sou o santuário do Deus vivo, eu sou o templo do Espírito Santo, e quando eu abri meu coração, criei e confessei com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, gente, eu simplesmente sou a morada da Trindade. Não é só como se não bastasse, mas
de maneira didática, né? Não é só do Filho, eu não sou a morada só do Pai, ou eu não sou a morada só do Espírito Santo. Quando eu aceitei, eu já expliquei isso para você, quando eu aceitei uma pessoa da Trindade, eu aceitei as 3 pessoas da Trindade. Essas pessoas, elas são indesconectáveis. Não tem como. É uma unidade composta. Quando eu aceito eu aceito os 3. Quando eu converso com eu converso com os 3. Quando eu me derramo diante de eu me derramo diante dos 3. Eu preciso ter consciência de quem é Deus. E aí, pura e simplesmente, a pessoa vem e mostra uma fragilidade, não sei o que lá, uns medos, umas pauras, e ela consegue explicar. Quando a pessoa está explicando muito, né, usando de base, não é errado, a única coisa é que eu preciso entender o sentimento. Quando a pessoa está usando de base o conhecimento humano, as demandas humanas, os técnicos humanos, e não coloca a palavra verdadeira, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Pode ter certeza. Por quê? Porque o nosso Deus é forte. E se eu jejuo exatamente para, vamos dizer assim, alinhar o meu Cronos com o Kairos de Deus. Alinhar os meus limites, as minhas agruras, a minha tristeza, a minha angústia, com a fortaleza daquele que era, é e sempre será. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, diz o profeta. Então, é assim que nós temos que viver. O jejum é maravilhoso, eu vou falar mais amanhã, não dá mais tempo, vamos orar. Eu tenho tanta passagem para ler, mas aí a gente vai conversando, não dá mais tempo. Mas vamos orar e colocar diante do Senhor, amém? Nossa casa, nossa família, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, sua vida, sua saúde, em nome de Jesus, estou orando sempre pelo Bispo Antônio, pela sua saúde, levou um tombo, né, uma queda esses dias, mas glória a Deus, Bispo Antônio foi abençoado, foi protegido, o Senhor ordenou os seus anjos a respeito dele, né? A gente tem orado pelo Bispo Antônio, minha tia Alzira, minha tia Rosália, minhas tias, meus tios, meus primos, sobrinhos, né? E os netos também, vamos orar por cada um de nós, Eva, pela vida profissional, pastora Júlia, todos nós que estamos orando, clamando pela nossa capacidade financeira, material, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, né? Já está aí um movimento na saúde por causa dessa atmosfera de uma infecção que ainda se dissemina muito fortemente na nossa terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Derrama-te sobre os teus servos que estão aqui, tuas servas, seus familiares, sobrinhos, netos, tios, avós, pais, marido, esposa. Senhor, derrama-te sobre a vida de cada um deles, Dona Nadir, seu Toninho, Dona Dália, seu João, os meus pais. Senhor, em nome de Jesus, os nossos queridos, tão amados. Senhor, preserva, protege. Ó Senhor, traz da tua imunidade, da tua resistência orgânica, espiritual, emocional. É tempo de saúde, é tempo de fortaleza, é tempo do mover pleno do teu Santo Espírito. Derrama-te sobre nós. Nós te clamamos pela nossa terra, pelo nosso país. Move-te, perdoando, libertando, restaurando. Nós te pedimos perdão da nossa iniquidade, da nossa transgressão, do nosso pecado. Derrama-te sobre a nossa terra em tempos de eleição, em tempos, Senhor, tão difíceis.
que a tua graça, a tua glória, a tua direção e a tua misericórdia, a tua cura venha sobre nós, sobre a nossa terra, nosso país, nosso povo, nossa família, nossa casa. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sempre sobre você, sobre tudo aquilo que você fizer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para todos, fiquem na paz.